Eu preciso compreender esta palavra para não estar matando pessoas. Nas redes sociais, às vezes, a gente acha que vai atacar um e alcança milhões. Vai depender do nível da palavra. E nós precisamos estar atentos a isso. Como estamos nos relacionando com Deus? E enquanto nós falarmos dessas etapas, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Mas uma reflexão transparente, muito séria. E nessa reflexão você comece a ver onde é que eu estou nessa minha caminhada cristã. Em qual dessas etapas eu estou vivendo? Eu fiz essa pergunta quando o Senhor ministrava no meu coração. Aí eu fui lá para os anos 80, quando me apresentaram o Evangelho, e eu ouvi o mover do Espírito Santo em mim, completamente dependente desse mover, sem ação para nada. Isso é a prova de que o mundo não pode ser conduzido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem está morto não pode fazer nada, agir, fazer qualquer coisa. O próprio Deus me achou, me trouxe, me colocou diante dele e buscou tratar as minhas feridas, ele mesmo, com os santos, com a sua igreja que me ajudou. Ele mesmo que me levou para o instituto, ouvir a pregação de um americano. E eu saindo do meu lugar na última cadeira da fila, e sem saber como eu fui parar diante daquele altar, onde o pregador dizia: quem quer Jesus? E a primeira etapa é a etapa do Criador, da criatura e o Criador. Eu, criatura, chegando diante do Criador. É uma fase inicial focada em reconhecer a existência de Deus. Marcada ali só com o amor de Deus. Eu não tinha nem capacidade para andar, eu não tinha capacidade para me servir. Eu estava morto. Meus delitos de pecado. Nós estamos falando aqui do amor de Deus, nós estamos falando aqui do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele me achou, ele me atraiu, e agora ele literalmente me ama. Sou ele. É por isso que nós falamos do tão maravilhoso primeiro amor. Porque não enxergamos nada. É só o Espírito movendo, é só o Espírito conduzindo, é só o Espírito tratando, é só o Espírito falando. Deus te conhece nessa etapa e você não conhece Deus. É como se fosse amor à primeira vista. Você sente, mas não conhece. Você quer voltar, mas não sabe como será. Isso que é o primeiro amor. É o toque do Espírito Santo me conduzindo. E você dizendo: eu vou. É o toque do Espírito Santo não permitindo que o inimigo tenha acesso a você com os amigos anteriores, com as coisas que você antes fazia. E o Espírito vai nessa condução e você apenas se deixa levar. Essa primeira etapa é uma etapa maravilhosa, que você não ouviu falar de cruz. Você não conhecia a maneira para se aproximar dele. Você não conhecia como seria para ter comunhão. Para abraçar. Você não sabia que precisava renunciar. Então você se deixava levar.
Você não sabia que tinha que estar à disposição do Senhor. Você não sabia que tinha que estar na brecha por outras pessoas. E você se deixava levar. A etapa da criatura e o Criador. Mas depois vem uma outra etapa, onde essa criatura começa a ter mais entendimento. Essa criatura começa agora a enxergar não só como alguém que te criou, mas como um pai. Seria a etapa do filho como pai. Momento em que o indivíduo busca Deus motivado por suas próprias necessidades, motivado pela proteção que Deus pode dar. É assim, quando somos pequenos e esperamos um pai, do nosso pai também. Nós esperamos dele proteção, provisão, cuidado, zelo. Isso é entrar no filho e o pai. Mas ainda nessa etapa existe um relacionamento egoísta. Não deixe de ser egoísta. Deus tem tudo, porque eu já estou sabendo. Eu já não sou mais criatura. Eu já sou filho do Senhor. Eu já comecei a conhecer a respeito dele. Os meus irmãos que estavam ali me ajudando, me auxiliando, estavam também me falando a respeito dele. Então eu começava a perceber, eu começava a entender que ele tem tudo, ele tem o controle de tudo, ele criou todas as coisas. Por que não me aproveitar um pouquinho disso? Porque aquele que tem tudo, eu não posso chegar pedindo um pouco daquilo que eu necessito. E nós começamos a focar na nossa necessidade, sem se dar conta que precisávamos estar mais focados na intimidade. Porque ainda eu estou caminhando. Porque ainda eu estou com um sentimento egoísta de filho. De querer. E é por isso que eu disse, perceba nessa caminhada, na condução desta palavra, onde você hoje, como cristão, não sei, se pergunte você mesmo, você deve saber quanto tempo você caminha com o Senhor e onde, em que etapa você está, em que etapa você olha e se enxerga. Criatura e Criador, Filho e Pai. Onde é que eu estou? Como é que eu me encontro hoje?